Este não é um vídeo sobre ficção, muito menos um vídeo sobre criptozoologia, muito menos um vídeo sobre mistérios e lendas, mas a incrível junção de todos esses elementos em um único vídeo. E eu nem sei em qual playlist eu vou encaixá-lo, pois hoje vocês conhecerão a história dos Gremlins, do cinema, da criptozoologia e mistérios e lendas sobre essas incríveis criaturas que fazem alguns chorar de medo e outros de rirem. Querem saber tudo sobre os Gremlins? Então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque eu os levarei para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Gremlins. Olá turma, tudo bem com vocês? Vou começar este vídeo contando brevemente, sem spoiler, a história dos Gremlins em sua principal obra divulgadora, o clássico filme de humor negro de 1980, chamado apenas de Gremlins, e produzido por ninguém menos que Steven Spielberg. O filme conta a história de um rapaz que adquiriu uma estranha criatura chamada Mogwai, um ser meigo de aparência inofensiva e claramente inteligente. Mogwai quer dizer demônio em cantonês, e esse era um prenúncio que não devia ter sido ignorado. Junto com o mascote, ele recebeu 3 regras para cuidar do Mogwai, e essas regras eram: não alimentar depois da meia-noite, não molhar e não expor à luz do sol a criatura. A explicação das regras eram igualmente simples, turma. A luz do sol era capaz de matar o Mogwai e a água fazia com que ele se reproduzisse. Já a alimentação após a meia-noite transformava completamente a criatura, que de aparência de mamífero dócil se transformava a um reptiliano agressivo, caótico e malicioso. E não é spoiler dizer que no filme todas essas regras serão quebradas, e que resultara em um pequeno grupo de Gremlins em sua fase reptiliana tocando terror e espalhando o caos na cidade. E em Gremlins 2 a confusão se torna ainda maior. E caso algum de vocês ainda não assistiu os filmes, eu recomendo que assistam, pois não vão se arrepender. Mas qual a verdadeira história por trás dos Gremlins do cinema? Bem turma, é exatamente isso que vou contar para vocês agora. Mas antes eu peço para vocês curtirem este vídeo, pois quanto mais curtidas o vídeo tem, mais o YouTube indica este vídeo para outras pessoas, ajudando o canal a crescer, ok? O nome Gremlin tem origem em uma palavra do inglês antigo gremlin, que significa incomodar ou maltratar, e também está relacionado com a raiz green, que tem a conotação de macabro e sinistro. E a primeira aparição impressa do termo gremlin consta em um poema do jornal Aeroplane, publicado no dia 10 de abril de 1929, e em um artigo de 1942, escrito por Hubert Griffith, que era um oficial da Força Aérea Real Inglesa. Ele descreve pela primeira vez a atuação dessas criaturas com diversas histórias interessantes, e segundo ele, os Gremlins estão à solta por vários anos, aparecendo durante os primeiros testes com os primeiros aeroplanos. Contudo, ele não apresenta qualquer evidência a favor dessa hipótese. Se vocês ainda não entenderam, eu vou explicar. Os Gremlins surgiram pela primeira vez como uma lenda urbana dentro da aeronáutica inglesa. Muito bizarro. A origem da lenda dos Gremlins.
A origem dessa criatura está no folclore inglês, sempre descrito como uma criatura travessa e sempre habitando próximo de objetos mecânicos, principalmente de aeronaves. Os primeiros relatos remontam descrições feitas por mecânicos e pilotos ingleses, alegando que algum tipo de criatura era responsável pela sabotagem dos aviões da Força Aérea Britânica por todo o Oriente Médio, Malta e Índia. Neste período inicial, os casos com os Gremlins assombravam apenas o submundo dos pilotos militares. Antes deles entrarem em missão, era comum compartilharem algumas histórias que eram transmitidos pelo boca a boca, e existia ainda uma série de ditos populares, repetidos pelos oficiais da aeronáutica. Eles diziam: onde passa um rato, passa 3 Gremlins, referindo-se ao fato deles aparentemente chegarem em pontos inacessíveis das máquinas. Eles também diziam: culpem os Gremlins. Era como se fosse uma piada interna para as pessoas que não assumiam as próprias falhas, e também diziam: façam um Gremlin aparecer, confie sua vida em uma máquina. Essa frase era usada na tentativa de assustar os novos novatos, e o mais popular ditado era: quanto mais alto, mais Gremlins. Este último ditado mostrou-se assombrosamente verdadeiro, pois conforme as máquinas foram ganhando altitude, as pilhas de relatórios e casos contados entre os recrutas aumentaram na mesma proporção. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a ideia de responsabilizar qualquer pane mecânica aos Gremlins tornou-se popular entre todos os pilotos do Reino Unido, em especial as unidades de reconhecimento fotográfico e os esquadrões Benson, Vic e Evil. Para este último, os Gremlins foram responsáveis por acidentes que de outra forma seriam inexplicáveis e que muitas vezes aconteciam em pleno voo. Como era óbvio, logo se responsabilizou os nazistas por terem criado tais criaturas. Nossa, que insanidade, turma. Mas as investigações revelaram que ambos os lados sofriam de similares problemas técnicos inesperados, que só podiam ser causados por criaturas ativas e diminutivas durante as operações, os Gremlins. Será mesmo? Com o tempo, os Gremlins ganharam a reputação de serem trapaceiros que não tomavam partido no conflito e atacavam em qualquer oportunidade por simples travessura. Talvez eles tenham sido uma experiência nazista que fugiu de controle. Talvez tenham outra origem e interesses próprios, uma criatura mitológica. Talvez um experimento do governo. Talvez simplesmente não precisam de uma razão para destruir tudo que viam pela frente. Ou, como eu digo, talvez seriam apenas uma lenda urbana, criada por pessoas que não eram corajosas o suficiente para assumir seus próprios erros. Com a repercussão da lenda, os Gremlins acabaram parando em livros infantis, desenhos animados, jogos e até mesmo na clássica série estadunidense chamada Além da Imaginação. Os Gremlins na criptozoologia. Em setembro de 1989, em um programa de TV na Espanha, os repórteres entrevistaram um caçador que, segundo ele, teria capturado um tal Gremlin na cidade de Girona, também na Espanha. O caçador informou que estava viajando ao longo de uma floresta perto de Olot. Ele disse que ouviu gemidos muito estranhos e agudos, e quando o caçador olhou para onde o barulho estava localizado, ele viu o pequeno monstro, e o monstro começou a fugir dele, e o caçador conseguiu capturá-lo, segurando-o sob um cobertor, e a criatura recusou-se todo o alimento que o caçador lhe deu. E segundo a fonte, a criatura só viveu por mais um dia e depois morreu. Se ela viveu por mais um dia, com certeza ela vai morrer. Mas enfim, continuando. Após sua morte, o parapsicológico Angel Gordon preservou o cadáver em um frasco, e o médico Luiz Linares de Mula disse que a criatura pode ser uma mutação ou um animal pré-histórico conservado devido ao congelamento.
bota a mula no nome mesmo, turma, porque hoje sabemos que não tem como um animal pré-histórico congelado voltar à vida. Confesso que ri muito quando li isso pela primeira vez. Eu vou até colocar as fontes na descrição para vocês lerem. Já o patologista John Altschuler também disse que não era uma nova espécie, mas acho que ele quis dizer que tratava-se de um animal muito antigo, considerado um fóssil vivo, como acontece com alguns animais marinhos, como o selacanto e o tubarão-duende. A notícia então viralizou e foi descoberto que os caçadores nunca existiram e o animal já foi encontrado morto por Manuel Tello, habitante da cidade de Girona, que o colocou em um frasco e fez algumas fotos, e segundo biólogos espanhóis, a criatura poderia ser apenas um feto de algum animal comum, como um feto de um boi, por exemplo. Será que a bizarra criatura era um gremlin ou um feto de algum animal comum? O que vocês acham? Escrevam a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Ah, e como fã dos filmes, eu não posso deixar de citar brevemente os acontecimentos do segundo filme, que ficou ainda mais bizarro e engraçado. Tudo isso para te incentivar a assistir aos filmes, pois como se já não bastasse a aparência peculiar dos gremlins, na continuação, os gremlins invadem um laboratório de pesquisas biológicas e acabam se infectando com vários experimentos, formando novas mutações para os gremlins, como um gremlin metade aranha e outro metade morcego, entre outras mutações, uma mais bizarra que a outra. Essa foi a história e a origem dos gremlins. Eu agradeço por assistirem até aqui. Eu quero aproveitar e convidar a todos para me seguirem nas redes sociais e no grupo da Turma dos Mistérios lá no Facebook. E me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre colocando foto, ok, turma? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e faça parte da Turma dos Mistérios. E clique no sino de notificação para não perder nenhum vídeo lançado toda semana, ok? Um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV.